Vamos aqui a mais comentários nos comentários. Sejam muito bem-vindos ao canal Cultura Reformada, não é? No último vídeo que eu postei, né? Postei ainda hoje, né? Decidi ir para uma igreja reformada. O que perguntaram aos presbíteros, né? E aí o Leandro Nascimento, ele perguntou, muito obrigado, Leandro, valeu mesmo. Ele colocou bem aqui, boa tarde, pastor. Eu acrescentaria como um ponto a se prestar atenção, não é? No caso, são os cânticos que são entoados no culto. Digo isso por experiência. Tem muitas reformadas que cantam músicas gospel egocêntrica. Isso é verdade, meu irmão. Isso é verdade. Muito boa observação. Eu já tinha comentado antes, mas é bom ressaltar isso. Eu também tenho essa experiência, né? Uma vez eu fui pregar, sem citar nome de igreja nem de pastor, mas eu fui pregar numa comunidade que pertence à tradição reformada. E eu fiquei um pouco chocado, porque o culto não tinha nenhum sentido, né? Nós nos preocupamos em organizar o culto, não é, de tal maneira que ele possa refletir bem o evangelho, esse diálogo pactual. Então tudo segue uma lógica, não é? Eu não estou dizendo que todo reformado é assim ou que concorda com o que eu estou dizendo, certo? Mas realmente eu penso desse jeito. Eu não tenho, por exemplo, nenhum tipo de reserva com relação ao princípio regulador, embora não subscreva, né? Eu faço parte da tradição continental, não é? E no regimento das igrejas reformadas, não é, há princípios de culto. Então nós procuramos preservar os princípios, não é, os elementos de culto do jeito que estão ali, porque entendemos que são bíblicos. No fim, na prática, realmente acaba sendo uma aplicação, não é, dos princípios bíblicos do culto, como o diretório de culto de Westminster também. Mas é claro que ele é muito mais detalhado nesse sentido, tá? E uma vez eu fui para uma comunidade, preguei e foi difícil, cara, porque eu observei, né, a maneira como o culto era dirigida. Observe, né? Vou só resumir como acontece na comunidade que eu congrego, tá? Nós não somos de salmodia exclusiva, tá? Essa não é a prática da Confederação das Igrejas Reformadas do Brasil, de salmodia exclusiva, não. Né? Nós somos de salmodia inclusiva, embora cantemos hinos também, eu sempre estou lutando, né, para preencher a liturgia de salmos. Né? Eu entendo que assim realmente é melhor, por várias razões, né? Eu não vou nem entrar em questões pormenores para não causar sei lá, nenhum tipo de polêmica, alguma coisa. Em algum outro momento, de repente, quando eu tiver mais munido de informações a respeito desse assunto, eu nunca estudei esse assunto a fundo, apenas para aplicação, nunca para debate, para refutar alguém. Então, por enquanto, eu estou nesse campo, né? Eu estou praticando, me esforçando o máximo que eu posso nesse sentido, mas eu pretendo futuramente estudar mais sobre isso, né? Porque é tanta coisa para estudar, cara, que difícil, hein? É muita correria. Mas observe, na comunidade onde estou pastoreando, na pequena congregação, então nós começamos com a leitura bíblica, a comunidade é convidada a estar de pé e respondemos à leitura bíblica, né, a leitura da palavra, porque queremos que é Deus falando em sua palavra, com um salmo, né, iniciamos com um salmo. Em seguida, né, existe a prática da confissão de socorro, isso geralmente fazemos mais à noite, né, onde eu pergunto, amada igreja, de onde veio o nosso socorro? E a igreja responde, o nosso socorro está em nome do Senhor, né, que fez os céus e a terra. Então, há essa resposta, né? Então, o culto ele tem esse aspecto de diálogo mesmo, pactual. Então, acontece a saudação para a igreja, em nome do Senhor, e os irmãos então sentam e oramos, e então cantamos mais salmos e respondemos, e assim por diante. Então, mantém essa linha. Existe um sentido, você entende quando o culto começa, e você entende todo o processo do culto até o final. Tudo está muito bem amarrado, não é? Tudo que a própria liturgia, não é? Como pastores reformados, né, fazem assim, preparam a liturgia à medida que vão preparando o sermão, né? Então tudo tem que estar muito bem conectado para que haja sentido no todo. Mas uma vez eu fui pregar numa igreja assim que tinha o nome de reformada e meu amigo, foi difícil porque do começo ao fim o culto não tinha o menor sentido. Não tinha sentido em nada. Era tipo coisa, como se fosse alguma coisa aleatória. Tipo, lê o versículo, cantou a música. Lê o versículo, cantou a música. Lê o versículo, cantou a música. E não era nem hino do inário, né? Por exemplo, nós usamos também Novo Cântico, né? Da IPB, que tem muitos hinos realmente bonitos e tudo, e bíblicos. Mas eu digo assim, bíblicos no sentido de ter uma boa teologia. E lá nem se usava inário. O tipo de música que era cantada era música gospel mesmo. Você imagina, num culto solene. Eu não estou condenando
a pessoa ouvir a música dela em casa, tudo bem, é música, mas o que está sendo cantado no culto não foi preparado para o ambiente do culto, né? E eu me senti mal, achei muito estranho. Músicas que são gospel mesmo, assim, e não tem o menor cabimento, né? E aí preguei, e nós temos a prática, né, de confessar o credo apostólico no culto, né? Nós lemos tanto os 10 mandamentos todos os domingos, no culto matutino, por exemplo, e à noite confessamos juntos, né, o credo apostólico. Às vezes cantamos o credo niceno também. Então é uma prática normal, né? Quando eu fui pregar nessa comunidade, uma outra família da nossa comunidade também, eles me acompanharam para a minha família. E ao final do culto, né, esses irmãos, uma vez que estavam acostumados com essa prática, eles imaginaram que em toda a igreja reformada seria assim. Então, quando terminou o culto, ele perguntou para o pastor. Eu estava conversando com outros irmãos assim, e o pastor estava do lado, e ele perguntou, pastor, por que vocês não usam no confessão o credo apostólico no culto, né? Aí ele falou, não, porque no culto solene, somente aquilo que é da Escritura. Aí eu olhei assim, cara, na boa, na boa. Um símbolo de fé não pode ser usado num culto. Um símbolo de fé da igreja. Que nós subscrevemos como, não é, doutrina reta. Como exposição fiel à Escritura Sagrada. E música gospel tá de boa. Você percebe a incoerência? Então eu entendo muito bem e por isso eu agradeço ao irmão por pontuar isso, porque de fato é muito importante, tá? Então valeu, muito obrigado. Para quem está chegando agora, se inscreve no canal, marca o sininho, dá o joinha se você gostou do vídeo, se você também já teve alguma experiência assim, tá? Eu sei que existem algumas pequenas diferenças, mas nem toda igreja reformada é exatamente igual, tá? Especialmente quando pensamos na tradição continental, não existe existe uma unidade em termos de confessionalidade, mas a maneira como os princípios, os mesmos princípios vão ser aplicados no culto, não é exatamente igual, tá? Então, há comunidades com uma prática um pouco diferente. Isso é o que nós entendemos, tá? Então, existe, digamos assim, nas igrejas certa autonomia, ainda que elas vivam em confederação, em aliança, existe certa autonomia nesse sentido, tá? Então, há essas diferenças. Mas é muito importante ressaltar porque, de fato, temos que preservar o culto da maneira que ele é bíblico, tá? E o cântico tem um papel fundamental, importantíssimo, como resposta do povo de Deus, como adoração ao Senhor. E realmente não podemos permitir com que música gospel, né, essas musiquinhas aí, evangélicas, no mau sentido mesmo, né, acabem entrando e substituindo o cântico congregacional de fato, o cântico dos salmos. Então, muito boa a observação. Valeu, meu irmão. Deus abençoe.